Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã em Cristo. Que alegria poder estar contigo nesta manhã tão especial que o Senhor preparou para nós. Hoje, neste dia 24 de janeiro de 2026, quero te convidar para algo que pode transformar completamente a maneira como vives. Vamos falar sobre confiar mais em Deus e viver com menos preocupação. Quantas vezes acordaste com o peito apertado, com a mente cheia de pensamentos que te roubam a paz? Quantas noites perdeste o sono pensando em problemas que ainda nem aconteceram? A preocupação é como uma cadeira de balanço, move-te muito, mas não te leva a lugar nenhum. Porém, há uma verdade poderosa que Jesus nos ensinou. Podemos entregar tudo nas mãos do Pai e descansar na certeza de que Ele cuida de nós. Esta oração de hoje vai te mostrar como soltar o controle e permitir que Deus assuma o comando da tua vida. Se neste momento sentes que carregas fardos pesados demais, que a ansiedade tem roubado a tua alegria, então esta mensagem é especialmente para ti. Fica comigo até o final, porque vais experimentar uma liberdade que só vem quando entregamos tudo ao Senhor. Escreve nos comentários, confio em Deus, e declara hoje que escolhes a paz em vez da preocupação. Prepara o teu coração para receber uma palavra que vai mudar a tua perspectiva sobre os desafios que enfrentas. A Bíblia nos ensina em Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 34, uma das lições mais libertadoras sobre a preocupação. Jesus olha para os pássaros do céu e para os lírios do campo e nos mostra que o Pai Celestial cuida deles com perfeição. Se Ele veste a erva do campo com tanta beleza, quanto mais cuidará de ti, que és precioso aos seus olhos. A preocupação nasce quando esquecemos quem é o nosso Deus, quando colocamos os nossos problemas maiores do que o poder daquele que criou o universo inteiro com uma palavra. Confiar em Deus não significa que não teremos desafios ou dificuldades. Significa que enfrentaremos tudo sabendo que não estamos sozinhos. Há uma diferença gigantesca entre ter responsabilidades e viver preocupado. Deus nos chama para sermos responsáveis, para fazermos a nossa parte, mas Ele mesmo assume o peso das consequências. Quando entregamos os nossos caminhos ao Senhor, como diz o Salmo 37, versículo 5, Ele age em nosso favor. A confiança em Deus liberta-nos da prisão da ansiedade e abre as portas para vivermos em paz verdadeira, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor parecem caóticas. Pensa na história de Pedro caminhando sobre as águas em Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 33. Enquanto manteve os olhos fixos em Jesus, Pedro fez o impossível. Mas no momento em que desviou o olhar para as ondas ao seu redor, para as circunstâncias ameaçadoras, começou a afundar. Quantas vezes fazemos exatamente isso? Começamos bem, confiando em Deus, mas depois olhamos para os problemas financeiros, para as doenças, para os relacionamentos quebrados e começamos a afundar na preocupação. A chave está em manter os olhos fixos em Jesus. Quando focamos no tamanho dos nossos problemas, eles parecem gigantes. Mas quando focamos no tamanho do nosso Deus, os problemas tornam-se pequenos. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, nos diz para não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentarmos os nossos pedidos a Deus. E a promessa é maravilhosa. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Esta não é uma paz que depende das circunstâncias, mas uma paz sobrenatural que vem de saber que estamos nas mãos do Pai. Viver com menos preocupação é uma escolha diária de fé. É acordar cada manhã e decidir conscientemente entregar o dia nas mãos de Deus antes de fazer qualquer outra coisa.
é reconhecer que não temos controle sobre tudo, mas conhecemos aquele que tem. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Ensina-nos a confiar no Senhor de todo o nosso coração e a não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento. Quando reconhecemos a Deus em todos os nossos caminhos, Ele endireita as nossas veredas. A preocupação vem quando tentamos resolver tudo com a nossa própria sabedoria limitada. Mas a paz vem quando nos lembramos de que servimos um Deus ilimitado em poder, em sabedoria, em amor. Hoje, nesta oração, vamos entregar cada área da nossa vida ao Senhor. As finanças que te angustiam, a saúde que te preocupa, os filhos que te tiram o sono, os relacionamentos que precisam de restauração. Tudo, absolutamente tudo, pode ser colocado nas mãos daquele que prometeu nunca nos deixar nem nos abandonar. Prepara-te para sentir o alívio que vem quando soltamos o controle e permitimos que Deus seja Deus na nossa vida. Talvez você já tenha sentido que algo no ambiente da sua casa não está totalmente em paz, uma inquietação silenciosa, um peso que não dá para explicar. E sentir isso é mais comum do que parece. Se essa mensagem tocou você agora, talvez não seja coincidência, talvez seja apenas um alerta para cuidar do que é mais precioso, a sua família. Existe um material chamado blindagem espiritual da família, que pode ajudar a fortalecer espiritualmente o seu lar com direção, oração e posicionamento diário. O acesso está disponível por tempo limitado no primeiro comentário fixado. Vamos orar. Pai amado, Deus de toda consolação e de toda paz, nós vimos a Tua presença nesta manhã com corações que precisam descansar em Ti. Reconhecemos que tantas vezes carregamos fardos que nunca foram nossos para carregar. Tentamos controlar situações que estão além do nosso alcance e nos enchemos de preocupações que roubam a nossa alegria. Hoje, neste momento sagrado, escolhemos confiar mais em Ti e viver com menos preocupação. Sabemos que Tu és o Deus que cuida dos pássaros do céu e veste os lírios do campo com glória. Quanto mais cuidarás de nós, Teus filhos amados, perdoa-nos por duvidar do Teu cuidado, por permitir que a ansiedade tome o lugar da fé. Queremos aprender a descansar nos Teus braços eternos, sabendo que estamos seguros, mesmo quando as tempestades rugem ao nosso redor. Senhor, neste dia 24 de janeiro de 2026, declaramos que Tu és o Senhor absoluto sobre cada área das nossas vidas. Entregamos a Ti os nossos planos, os nossos sonhos, as nossas preocupações, as nossas dores. Tudo o que somos e tudo o que temos, colocamos nas Tuas mãos poderosas e amorosas. Pai, há tantas pessoas ouvindo esta oração que acordaram hoje com o coração apertado pela preocupação financeira. Contas que não sabem como vão pagar, dívidas que parecem uma montanha impossível de escalar, necessidades básicas que geram angústia. Senhor, Tu conheces cada situação em detalhe. Nada te escapa, nenhuma lágrima derramada em segredo passa despercebida aos Teus olhos. Pedimos que sejas o provedor sobrenatural para cada pessoa que enfrenta dificuldades financeiras. Abre portas de emprego onde parece não haver oportunidades. Multiplica o pouco como fizeste com os pães e peixes nas mãos do menino. Envia ideias criativas, estratégias sábias, conexões divinas que resultem em provisão abundante. Que ninguém que confia em Ti seja envergonhado. Ensina-nos a administrar bem o que nos dás, a ser fiéis no pouco para que possamos ser fiéis no muito. Quebra toda a mentalidade de escassez e planta em nós uma mentalidade de abundância, sabendo que Tu és o Deus que supre todas as nossas necessidades segundo as Tuas riquezas em glória. Senhor Jesus, sabemos que muitos que ouvem esta oração
carregam preocupações profundas com a saúde. Doenças diagnosticadas que trazem medo, dores que não passam, tratamentos difíceis que esgotam o corpo e a alma. Pai, Tu és Jeová Rafá, o Deus que nos sara. Estendemos a Ti cada pessoa que precisa de um toque curador neste momento. Toca os corpos com o Teu poder restaurador, onde as células doentes traz regeneração, onde a dor traz alívio. Onde há diagnósticos sombrios, traz reversão sobrenatural. Fortalece aqueles que passam por tratamentos, dá-lhes ânimo para continuar, esperança para não desistir. Consola as famílias que acompanham entes queridos em processos de doença. Dá sabedoria aos médicos, que sejam instrumentos nas Tuas mãos para trazer cura. Mas acima de tudo, Senhor, cura também as feridas da alma. Há enfermidades emocionais que doem mais do que as físicas. Restaura mentes atormentadas pela ansiedade e depressão. Traz paz aos corações aflitos. Que a Tua presença seja o melhor remédio para cada pessoa que precisa de cura hoje. Pai querido, muitos pais e mães que nos ouvem vivem preocupados com os seus filhos. Filhos que se afastaram dos caminhos do Senhor, que tomam decisões erradas, que enfrentam vícios e dependências, que estão em más companhias. Senhor, Tu entendes o coração de um pai, porque Tu mesmo és pai. Conheces a dor de ver um filho perdido, a angústia de não poder controlar as escolhas deles. Pedimos que cerques cada filho e cada filha com a Tua misericórdia. Envia anjos para protegê-los dos perigos visíveis e invisíveis. Frustra os planos do inimigo sobre as suas vidas. Traz convencimento ao coração deles. Um despertar espiritual que os faça voltar para casa, para Ti. Dá aos pais sabedoria para saberem quando falar e quando calar, quando agir e quando apenas orar. Fortalece a fé daqueles que já clamam há tanto tempo e ainda não viram a resposta. Que não desanimem, pois a Tua palavra diz que aquele que começou a boa obra será fiel para completá-la. Confiamos que veremos a salvação e a restauração de cada filho em Teu tempo perfeito. Senhor, há casamentos representados nesta oração que atravessam momentos muito difíceis. Relacionamentos desgastados pela rotina, pela falta de diálogo, pelas mágoas acumuladas. Cônjuges que mal se falam, que dormem no mesmo teto, mas vivem como estranhos. Pai, Tu instituíste o casamento e o que Tu unes, ninguém pode separar. Pedimos restauração para cada união que está em crise. Derrama amor renovado nos corações, aquele amor do princípio que parecia ter morrido. Ensina maridos e esposas a se perdoarem verdadeiramente, a soltarem as ofensas do passado, a recomeçarem com humildade e graça. Quebra o orgulho que impede a reconciliação. Remove terceiros que interferem destrutivamente nos relacionamentos. Protege os casamentos de toda investida do inimigo que vem para roubar, matar e destruir. Que cada casal aprenda a colocar-Te no centro da relação, sabendo que um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Traz cura, traz paixão renovada, traz compromisso verdadeiro. Que os lares sejam fortalecidos e que reflitam o Teu amor ao mundo. Pai Celestial, sabemos que muitos enfrentam preocupações no ambiente de trabalho. Pressões de chefes exigentes, colegas difíceis, metas impossíveis, ambientes tóxicos que drenam a energia e a alegria. Senhor, Tu nos chamas para trabalhar como se fosse para Ti e não para os homens. Ajuda cada pessoa a manter esta perspectiva, mesmo quando o ambiente é desafiador. Dá sabedoria para lidar com conflitos, graça para responder com mansidão quando provocados, integridade para fazer o que é certo mesmo quando ninguém está olhando. Abre portas de promoção para aqueles que têm sido fiéis e diligentes.
Fecha portas de ambientes que são prejudiciais. Guia cada decisão de carreira, cada mudança de emprego, cada novo projeto. Que o trabalho seja uma fonte de realização e não de tormento. Protege do esgotamento, do estresse excessivo, da síndrome de burnout. Ensina-nos a equilibrar trabalho e descanso, produtividade e saúde. Que em tudo glorifiquemos o Teu nome através da nossa conduta profissional. Senhor Jesus, há tantas pessoas preocupadas com o futuro incerto. Não sabem o que virá amanhã, sentem medo do desconhecido, angustiam-se com possibilidades que talvez nunca se concretizem. Pai, a Tua palavra nos ensina a não nos preocuparmos com o dia de amanhã, pois cada dia tem as suas próprias dificuldades. Ajuda-nos a viver um dia de cada vez, confiando que assim como cuidaste de nós até aqui, continuarás a cuidar. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Tua fidelidade não muda com as circunstâncias. Quando olhamos para trás, vemos tantas provas do Teu cuidado, tantas vezes em que abriste caminhos onde parecia não haver saída. Por que duvidaríamos agora? Fortalece a nossa fé para crermos que o melhor ainda está por vir, que o futuro não seja fonte de medo, mas de esperança. Planta em nós uma expectativa positiva, uma certeza de que Tu tens planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Ajuda-nos a descansar nesta verdade todos os dias. Pai amado, muitos carregam preocupações com a segurança. Vivemos em tempos difíceis, onde a violência parece estar em todo lugar. Há medo de sair de casa, medo pelos filhos na escola, medo no trânsito, medo da criminalidade crescente. Senhor, Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Pedimos proteção divina sobre cada vida que clama a Ti. Envia os Teus anjos para acamparem ao redor dos que Te temem e os livres de todo o mal. Frustra os planos dos que tramam o mal. Que nenhuma arma forjada contra nós prospere. Protege as nossas casas, os nossos veículos, os nossos caminhos. Guarda os nossos filhos na escola, no caminho de ida e volta, em todos os lugares onde estiverem. Dá-nos discernimento para evitar situações perigosas, mas também coragem para não vivermos paralisados pelo medo. A Tua palavra diz que não nos deste espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Que vivamos com prudência, mas também com confiança, sabendo que estamos debaixo das Tuas asas. Senhor, há pessoas ouvindo esta oração que enfrentam processos judiciais, questões legais complicadas, injustiças que precisam ser reparadas. Situações que parecem sem solução, onde a balança da justiça terrena parece pender para o lado errado. Pai, Tu és o juiz de toda a terra e farás justiça. Pedimos que Te levantes em favor dos Teus filhos que enfrentam batalhas jurídicas. Confunde os conselhos dos adversários. Traz à luz toda a verdade escondida. Inclina o coração de juízes e autoridades para decidirem com justiça. Envia advogados competentes e íntegros para representarem bem aqueles que precisam. Dá sabedoria em cada decisão, em cada palavra falada, em cada documento assinado. Onde há processos que se arrastam há anos, traz resolução rápida. Onde há acusações falsas, traz vindicação. Protege os inocentes e faz prevalecer a verdade. Que ninguém que confia em Ti seja envergonhado. Ensina-nos a esperar com paciência, sabendo que o Teu tempo é perfeito e a Tua justiça é certa. Pai Celestial, muitos vivem preocupados com relacionamentos familiares quebrados, pais e filhos que não se falam há anos, irmãos separados por brigas antigas, famílias divididas por heranças e questões materiais. Senhor, Tu desejas que vivamos em unidade. A Tua palavra diz que é bom e agradável que os irmãos vivam em união.
Pedimos cura para cada relacionamento familiar ferido. Quebra as barreiras do orgulho que impedem a reconciliação. Amolece corações endurecidos pela mágoa. Traz oportunidades de diálogo verdadeiro, onde as pessoas possam se ouvir com empatia e se perdoar com sinceridade. Remove de cena aqueles que alimentam divisões e conflitos. Protege as heranças familiares de serem destruídas por disputas materiais. Ajuda cada pessoa a valorizar mais os relacionamentos do que as coisas. Restaura a comunicação. Restaura o respeito. Restaura o amor. Que as famílias voltem a se reunir em alegria. Que as festas sejam momentos de celebração verdadeira e não de tensão. Faz de cada lar um pedacinho do céu na terra. Senhor Jesus, há tantos que carregam preocupações com vícios e dependências, pessoas aprisionadas ao álcool, às drogas, ao jogo, à pornografia, a comportamentos compulsivos que destroem vidas e famílias. Pai, Tu vieste para libertar os cativos e proclamar liberdade aos presos. Pedimos libertação total para cada pessoa escravizada por algum vício. Quebra as cadeias que prendem, destrói as fortalezas mentais que mantêm as pessoas aprisionadas. Dá força para dizerem não à tentação, coragem para buscarem ajuda, humildade para reconhecerem que precisam de apoio. Envia pessoas certas no caminho daqueles que lutam, profissionais capacitados, grupos de apoio eficazes, comunidades acolhedoras. Restaura a dignidade roubada pelo vício. Cura as feridas emocionais que muitas vezes estão na raiz da dependência. Traz propósito renovado, razões verdadeiras para viver livre. Que cada pessoa experimente o poder transformador do Teu amor, que é maior do que qualquer vício. Celebramos antecipadamente cada vitória, cada dia de sobriedade, cada passo em direção à liberdade plena. Pai amado, muitos vivem preocupados com a educação dos filhos. Decisões sobre escolas, sobre métodos de ensino, sobre como transmitir valores num mundo que parece cada vez mais contrário aos princípios cristãos. Senhor, dá sabedoria aos pais para educarem os filhos no caminho em que devem andar. Protege as crianças e jovens de ideologias destrutivas, de influências negativas disfarçadas de educação. Levanta professores cristãos comprometidos com a verdade, que sejam luz em ambientes escolares. Dá aos pais coragem para se posicionarem quando necessário, para defenderem os valores da família, para estarem presentes e atentos ao que os filhos estão aprendendo. Ajuda cada família a criar um ambiente em casa, onde as conversas sejam abertas, onde os filhos se sintam seguros para fazer perguntas, onde a fé seja vivida e não apenas falada. Protege a inocência das crianças. Guarda as mentes dos jovens de conteúdos impróprios e prejudiciais. Que cada filho cresça em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens, assim como Jesus cresceu. Senhor, há pessoas preocupadas com o envelhecimento, com a saúde que declina, com a perda de autonomia, com o medo de se tornarem um fardo para a família. Pai, a Tua palavra promete que mesmo na velhice darás fruto, que até as cãs te encarregarás de nós. Pedimos que confortes cada pessoa idosa que enfrenta os desafios desta fase da vida. Dá-lhes dignidade, propósito, alegria. Que não se sintam descartados ou inúteis, mas valorizados pela sabedoria e experiência que acumularam. Fortalece os corpos que enfraquecem. Mantém lúcidas as mentes. Protege de doenças degenerativas, de solidão, de abandono. Levanta familiares amorosos que cuidem com carinho e paciência. Onde for necessário cuidado profissional, envia cuidadores capacitados e compassivos. Que cada dia seja vivido com gratidão pelas bênçãos recebidas ao longo da vida. Prepara os corações para a eternidade com paz e esperança, sabendo que o melhor ainda está por vir na Tua presença para sempre.
Pai Celestial, muitos carregam preocupações com a aparência física, com padrões de beleza impossíveis impostos pela sociedade, com a autoimagem distorcida que gera sofrimento. Senhor, Tu nos criaste à Tua imagem e semelhança. Somos fearfully and wonderfully made, maravilhosamente criados. Ajuda cada pessoa a se enxergar com os Teus olhos, a valorizar a beleza interior que não envelhece nem desaparece. Liberta aqueles aprisionados por transtornos alimentares, por obsessões com o corpo, por comparações destrutivas nas redes sociais. Cura a raiz da insegurança e da baixa autoestima. Ensina-nos a cuidar do corpo como templo do Espírito Santo, mas sem idolatria, sem transformar a aparência em um Deus. Que encontremos nossa identidade em quem somos em Ti e não em como parecemos aos olhos dos outros. Dá sabedoria para cuidarmos da saúde com equilíbrio, sem extremos prejudiciais. Que irradiemos a beleza que vem de um coração em paz, de um espírito alegre, de uma vida vivida em comunhão contigo. Senhor Jesus, há tantos preocupados com o estado do mundo, com a violência, com a corrupção, com a decadência moral, com desastres naturais, com guerras e rumores de guerras. Pai, Tu disseste que estas coisas haveriam de acontecer, mas que não nos perturbássemos. O mundo está nas Tuas mãos soberanas. Pedimos que nos guardes de sermos consumidos pelas notícias ruins, de vivermos em constante estado de alarme e ansiedade. Ajuda-nos a discernir entre estar informados e estar obcecados. Dá-nos sabedoria para sabermos como orar pelos líderes, pelas nações, pelas situações globais. Usa-nos como sal e luz onde estamos, influenciando positivamente a nossa esfera de convivência. Protege-nos de catástrofes, de tragédias, de males coletivos. Mas se tivermos que passar por tribulações, que a nossa fé permaneça firme, sabendo que Tu és soberano sobre tudo. Que mantenhamos os olhos fixos na esperança eterna, sabendo que este mundo não é o nosso lar final. Vem, Senhor Jesus, estabelece o Teu reino de justiça e paz. Pai amado, muitos vivem preocupados com talentos não desenvolvidos, com sonhos não realizados, com a sensação de que a vida está passando e não estão cumprindo o propósito para o qual foram criados. Senhor, Tu tens planos específicos para cada vida. Nenhum de nós foi criado por acaso. Pedimos que reveles a cada pessoa qual é o seu propósito único. Abre os olhos para enxergarem os talentos que colocaste dentro deles. Dá coragem para saírem da zona de conforto e perseguirem os sonhos que Tu plantaste no coração. Remove o medo do fracasso, a paralisia da insegurança, as vozes negativas que dizem que é tarde demais ou que não são capazes. Conecta cada pessoa com mentores sábios, com oportunidades divinas, com portas que só Tu podes abrir. Que ninguém chegue ao final da vida com arrependimentos sobre o que poderia ter sido. Ajuda-nos a sermos bons mordomos dos dons recebidos, multiplicando os talentos para a Tua glória. Que cada dia seja vivido com intencionalidade e propósito. Senhor, há pessoas preocupadas com a solidão, com a falta de relacionamentos significativos, com a sensação de não pertencerem a lugar nenhum. Pai, Tu disseste que não é bom que o homem esteja só. Criaste-nos para a comunhão. Pedimos que confortes cada coração solitário. Envia amigos verdadeiros, pessoas que vejam além da superfície, que se importem genuinamente. Para aqueles que desejam um cônjuge, prepara o par perfeito no Teu tempo. Não permitas que a solidão leve a decisões precipitadas ou relacionamentos prejudiciais. Ensina-nos a encontrar plenitude em Ti primeiro, para que os relacionamentos humanos sejam complemento e não substituto da nossa relação contigo. Conecta as pessoas com comunidades saudáveis, com igrejas acolhedoras, com grupos onde possam servir e ser servidos.
Transforma a solidão em tempo de intimidade contigo, em oportunidade de crescimento pessoal. Mas também age para que ninguém permaneça isolado quando deseja conexão. Tu és o Deus que vê, que conhece cada necessidade, que se importa com cada detalhe das nossas vidas. Senhor Jesus, continuamos clamando a Ti, com corações que desejam viver em plena confiança. Pedimos que nos ensines a arte de entregar verdadeiramente as nossas preocupações a Ti. Tantas vezes dizemos que confiamos, mas continuamos a carregar os fardos, a ruminar os problemas, a perder o sono com ansiedades. Queremos aprender a soltar de verdade, a colocar nas Tuas mãos e deixar lá. Dá-nos a graça de não pegarmos de volta o que já entregamos a Ti. Quando a preocupação bater à porta da nossa mente, que a nossa resposta imediata seja virar-nos para Ti em oração. Que desenvolvamos o reflexo espiritual de buscar-te primeiro, em vez de entrarmos em pânico. Transforma as nossas madrugadas de insônia em momentos de comunhão contigo. Se vamos ficar acordados, que seja conversando contigo e não apenas remoendo problemas. Ensina-nos a substituir cada pensamento ansioso por uma declaração de fé, cada medo por uma promessa Tua. A Tua palavra está cheia de promessas que podem ancorar a nossa alma em qualquer tempestade. Pai amado, pedimos sabedoria para discernirmos entre preocupação legítima que nos leva à ação e ansiedade paralisante que nos rouba a paz. Há situações que exigem que façamos a nossa parte, que tomemos decisões, que hajamos com responsabilidade. Ajuda-nos a fazer o que está ao nosso alcance com diligência, mas depois descansar sabendo que fizemos o que podíamos e o resto está nas Tuas mãos. Livra-nos da paralisia da análise excessiva, de ficarmos presos em ciclos intermináveis de pensamentos sem chegar a conclusão alguma. Dá clareza mental para pensarmos com lucidez, para avaliarmos as situações com sabedoria, para tomarmos decisões alinhadas com a Tua vontade. Quando enfrentarmos escolhas difíceis, ilumina o caminho a seguir. Fala ao nosso coração com aquela paz que confirma quando estamos na direção certa. Frustra os planos quando estivermos prestes a tomar decisões erradas. Envia sinais claros. Abre e fecha portas de forma inconfundível. Que não fiquemos em dúvida sobre qual caminho seguir. Senhor, pedimos que nos ajudes a viver o presente em vez de estarmos sempre no futuro ou presos no passado. Tantas preocupações vêm de projetarmos cenários futuros catastróficos que talvez nunca aconteçam. Ajuda-nos a focar no hoje, na graça suficiente para este dia. A Tua palavra promete que a Tua graça é suficiente e o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não precisamos ter força para os desafios de amanhã hoje, apenas para os desafios de hoje. E para hoje, Tu já proveste tudo o que precisamos. Ensina-nos a celebrar as pequenas vitórias de cada dia, a notar as Tuas bênçãos cotidianas que muitas vezes passam despercebidas porque estamos focados no que está faltando. Abre os nossos olhos para vermos o quanto já temos, o quanto já conquistamos, o quanto Tu já fizeste. A gratidão é um antídoto poderoso contra a ansiedade. Enche os nossos corações de gratidão genuína que transforma a nossa perspectiva sobre tudo. Pai Celestial, há tantas pessoas que precisam de uma palavra específica, Tua neste momento. Fala aos corações de forma pessoal e íntima. Tu conheces cada situação em detalhe, cada nome, cada circunstância única. O que serve para um pode não servir para outro. Mas Tu és o Deus que fala especificamente a cada filho Teu. Pedimos que neste momento de oração, enquanto as pessoas estão com o coração aberto diante de Ti, Tu fales palavras de direção, de consolo, de correção quando necessário, de encorajamento.
Que cada pessoa saia desta oração com uma certeza no coração de que foi ouvida por ti, de que não está sozinha, de que tu tens tudo sob controle. Mesmo que as circunstâncias externas não mudem imediatamente, que algo mude por dentro, na forma de encarar os desafios. Dá uma paz sobrenatural que não faz sentido lógico, mas que é real e transformadora. Esta paz que o mundo não pode dar nem tirar. Senhor Jesus, pedimos proteção especial sobre as nossas mentes neste dia. O campo de batalha principal está na mente. É ali que a preocupação tenta se estabelecer, é ali que o inimigo planta pensamentos de dúvida, de medo, de desespero. Ajuda-nos a levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Quando um pensamento ansioso surgir, que tenhamos a disciplina espiritual de não alimentá-lo, de não segui-lo até as suas conclusões catastróficas. Em vez disso, que o identifiquemos, o rejeitemos e o substituamos pela verdade da tua palavra. Enche as nossas mentes com versículos que trazem paz, com promessas que fortalecem a fé, com testemunhos que renovam a esperança. Que meditemos na tua palavra dia e noite, que ela seja a nossa companhia constante, o nosso refúgio mental. Protege-nos de consumirmos conteúdos que alimentam a ansiedade, notícias sensacionalistas, comparações tóxicas em redes sociais, conversas negativas que drenam a nossa fé. Pai amado, pedimos que nos ajudes a construir hábitos saudáveis, que sustentam uma vida de menor preocupação. Sabemos que a espiritualidade não está desconectada do físico. Ajuda-nos a cuidar bem do corpo com exercícios regulares, alimentação adequada, sono suficiente. Quando o corpo está cuidado, a mente funciona melhor. As emoções são mais estáveis. Dá-nos disciplina para estabelecermos rotinas que nos façam bem. Momentos de oração pela manhã que definem o tom do dia, momentos de descanso que permitem recuperação. Ensina-nos a dizer não a compromissos excessivos, a não sobrecarregarmos a nossa agenda a ponto de não termos tempo para ti, para a família, para nós mesmos. Livra-nos da armadilha do ativismo desenfreado que nos faz sentir importantes, mas nos deixa vazios. Que valorizemos mais ser do que fazer, mais estar na tua presença do que realizar tarefas. Tu nos chamas para um jugo suave e um fardo leve, não para esgotamento e exaustão. Senhor, pedimos que nos cerques de pessoas que fortalecem a nossa fé e não que a enfraquecem. Relacionamentos têm um impacto enorme sobre o nosso nível de paz ou preocupação. Afasta de nós pessoas tóxicas que constantemente plantam dúvidas, que criticam, que desencorajam, que alimentam dramas desnecessários. Aproxima de nós irmãos e irmãs em Cristo que nos edificam, que oram conosco, que falam verdade em amor, que nos apontam para ti quando estamos desviando. Ajuda-nos a sermos também este tipo de pessoa para os outros. Alguém que traz paz e não confusão, que encoraja e não desanima, que fortalece a fé alheia. Que as nossas conversas sejam temperadas com graça, cheias de esperança, edificantes. Protege as nossas amizades verdadeiras, aprofunda os laços com aqueles que caminham na mesma direção espiritual. Que tenhamos comunhão genuína, onde possamos ser vulneráveis sem sermos julgados, onde possamos compartilhar lutas sem sermos condenados. Pai Celestial, há situações que estão completamente fora do nosso controle e isso gera muita ansiedade. Pedimos que nos ajudes a aceitar com serenidade aquilo que não podemos mudar. Dá-nos a famosa oração da serenidade vivida na prática. Serenidade para aceitar o que não posso mudar, coragem para mudar o que posso e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Tantas vezes gastamos energia tentando controlar pessoas,
tentando mudar circunstâncias que estão além do nosso alcance. E isso só gera frustração e ansiedade. Ensina-nos a soltar o que não é nosso para segurar, a focar apenas no que está sob a nossa responsabilidade. Podemos controlar as nossas reações, mesmo quando não podemos controlar as ações dos outros. Podemos escolher as nossas atitudes, mesmo quando não podemos escolher as nossas circunstâncias. Ajuda-nos a exercer este poder de escolha com sabedoria, escolhendo sempre a fé em vez do medo, a esperança em vez do desespero. Senhor Jesus, pedimos que nos ensines a transformar cada preocupação em oração específica. Em vez de apenas nos angustiarmos, que aprendamos a apresentar cada situação diante de Ti com detalhes. Tu nos convidas a sermos específicos nos nossos pedidos. Não porque não saibas do que precisamos, mas porque o ato de verbalizar as necessidades já traz clareza e alívio. Quando colocamos em palavras o que nos preocupa e entregamos a Ti, algo se solta dentro de nós. Ajuda-nos a manter um diário de oração onde registremos os pedidos e depois as respostas, para que possamos ver concretamente a Tua fidelidade ao longo do tempo. Quantas vezes oramos por algo, Tu respondes, mas já esquecemos que havíamos pedido? Que sejamos intencionais em reconhecer as Tuas respostas, em celebrar cada oração atendida, em testemunhar da Tua bondade. Isto fortalece a fé para as próximas batalhas, cria um histórico de fidelidade que sustenta a confiança. Pai amado, pedimos que nos ajudes a não compararmos a nossa jornada com a de outras pessoas. A comparação é fonte de tanta ansiedade e insatisfação. Olhamos para a vida dos outros, especialmente nas redes sociais, onde só vemos os melhores momentos, e sentimos que estamos atrasados, que não somos suficientes, que algo está errado conosco. Senhor, cada pessoa tem o seu próprio tempo, a sua própria jornada, as suas próprias provações e vitórias. O que Tu estás fazendo na vida de alguém não diminui o que estás fazendo na nossa. Ajuda-nos a celebrar as vitórias alheias sem nos sentirmos diminuídos. Que corramos a nossa própria corrida com os olhos fixos em Ti, sem olhar para os lados para ver quem está à frente ou atrás. A única comparação válida é entre quem éramos ontem e quem somos hoje. Estamos crescendo, estamos mais parecidos com Cristo, isto é o que importa. Senhor, pedimos que nos ajudes a lidar com as expectativas, tanto as nossas quanto as dos outros. Muita ansiedade vem de expectativas irrealistas que colocamos sobre nós mesmos ou que permitimos que outros coloquem. Ajuda-nos a estabelecer expectativas saudáveis, realistas, alinhadas com a Tua vontade e não com padrões impossíveis do mundo. Livra-nos do perfeccionismo paralisante que nunca está satisfeito, que sempre encontra falhas, que rouba a alegria das conquistas. Ensina-nos a celebrar o progresso, mesmo que não seja perfeição. Dá-nos coragem para decepcionar pessoas quando necessário, para dizer não quando a resposta precisa ser não, para estabelecer limites saudáveis. Não fomos criados para agradar a todos, mas para agradar a Ti. Quando estamos em paz contigo, podemos lidar com a desaprovação humana. Que a Tua aprovação seja suficiente para nós, que não busquemos validação em lugares errados. Pai Celestial, há preocupações relacionadas a arrependimentos do passado, a erros cometidos, a oportunidades perdidas. Senhor, o inimigo usa o passado como arma para nos manter presos, remoendo o que não pode ser mudado. Mas Tu ofereces perdão completo, restauração total. Ajuda cada pessoa que carrega a culpa do passado a receber o Teu perdão e a se perdoar também. O que foi confessado e perdoado está apagado, jogado no mar do esquecimento. Não precisamos continuar pagando por erros já perdoados. Livra-nos de ficarmos presos no "e se eu tivesse feito diferente?". O passado serviu para nos trazer até aqui.
com as lições aprendidas. Agora é tempo de olhar para frente. Tu fazes novas todas as coisas. Cada dia é uma nova oportunidade de recomeçar, de fazer escolhas melhores, de escrever uma história diferente. Que ninguém seja definido pelos seus piores momentos, mas pela tua graça transformadora. Senhor Jesus, pedimos que nos ajudes a manter a perspectiva eterna em meio aos desafios temporais. Quando estamos imersos em problemas, eles parecem enormes, definitivos, sem solução. Mas quando olhamos do ponto de vista da eternidade, vemos que são leves e momentâneos. Isto não significa que não sejam reais ou dolorosos agora, mas significa que não são permanentes. Esta vida terrena é apenas uma fração da nossa existência total. O que realmente importa é estarmos bem contigo, é vivermos de forma que agrade a ti, é guardarmos o nosso coração acima de tudo. Ajuda-nos a investir no que é eterno, relacionamentos, caráter, fé. As coisas materiais que tanto nos preocupam ficarão aqui quando partirmos. Não levaremos nada conosco. Que esta consciência nos liberte para vivermos com mais leveza, com menos apego, com maior generosidade. Ensina-nos a segurar tudo com mãos abertas, sabendo que tudo é teu e nós somos apenas mordomos temporários. Pai amado, pedimos que nos enchas com o teu Espírito Santo de forma renovada. É o Espírito quem nos consola, quem nos guia, quem nos fortalece. Quando estamos cheios do Espírito, a paz que transborda, a alegria inexplicável, a força além da nossa. Pedimos um derramamento fresco do teu Espírito sobre cada vida neste momento. Que o Espírito Santo tome controle das nossas emoções, dos nossos pensamentos, das nossas reações. Que ele produza em nós o seu fruto: amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Onde há ansiedade, que o Espírito traga paz. Onde há medo, que traga coragem. Onde há confusão, que traga clareza. Onde há fraqueza, que traga poder. Não conseguimos viver esta vida cristã em nossas próprias forças. Precisamos do Espírito Santo a cada momento, a cada respiração. Vem, Espírito Santo, enche-nos completamente. Senhor, pedimos que nos uses como instrumentos da tua paz, em meio a um mundo ansioso. Que as pessoas vejam em nós uma diferença notável, uma paz que não faz sentido nas circunstâncias, uma confiança que não se abala facilmente. Que isto desperte curiosidade, que abra portas para compartilharmos o Evangelho, para falarmos de ti. Ajuda-nos a sermos testemunhas vivas de que é possível viver com menos preocupação quando se confia em ti. Usa as nossas histórias de como nos sustentaste em momentos difíceis para encorajar outros que enfrentam provações similares. Que não guardemos para nós mesmos os testemunhos da tua fidelidade, mas que os compartilhemos para edificar a fé de outros. Dá-nos sensibilidade para percebermos quando alguém ao nosso redor está lutando com ansiedade e sabedoria para oferecermos a ajuda certa, seja uma palavra de encorajamento, uma oração ou simplesmente uma presença solidária. Pai Celestial, pedimos que abençoes especialmente aqueles que enfrentam transtornos de ansiedade diagnosticados, condições clínicas que vão além de preocupações normais. Senhor, tu criaste o cérebro e entendes perfeitamente como funciona. Pedimos cura para desequilíbrios químicos, para padrões neurológicos disfuncionais. Mas enquanto a cura não vem, dá sabedoria para buscar tratamento adequado. Não há vergonha em precisar de medicação, de terapia, de acompanhamento profissional. Tu usas médicos e tratamentos como instrumentos de cura. Ajuda cada pessoa a encontrar os profissionais certos, os tratamentos eficazes. Remove o estigma que ainda existe sobre saúde mental, especialmente em ambientes cristãos, que possamos falar abertamente sobre estas lutas sem julgamento.
Sustenta aqueles que enfrentam crises de pânico, ansiedade generalizada, fobias, toque e tantas outras manifestações. Que não se sintam fracos na fé por enfrentarem estas batalhas. Alguns dos maiores homens e mulheres de Deus na história lidaram com saúde mental frágil. Senhor Jesus, à medida que esta oração se aproxima do fim, pedimos que seles tudo o que foi dito aqui. Que cada palavra proferida em fé penetre profundamente nos corações, que produza transformação real e duradoura. Não queremos apenas sentir um alívio momentâneo, mas estabelecer um novo padrão de vida, uma nova forma de lidar com as preocupações. Que este dia 24 de janeiro de 2026 seja marcado como um divisor de águas na vida de muitos, o dia em que decidiram verdadeiramente confiar mais em Ti e viver com menos preocupação. Sabemos que a mudança não acontece da noite para o dia, que será um processo, que haverá dias melhores e dias piores. Mas pedimos que nos dês perseverança para continuarmos escolhendo a confiança repetidamente, até que se torne a nossa resposta natural. Fortalece a nossa fé a cada pequena vitória sobre a ansiedade, a cada momento em que escolhemos crer em vez de temer. Pai amado, declaramos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Toda língua que se levantar contra nós em juízo, Tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a nossa justiça vem de Ti. Declaramos proteção divina sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos lares. Anjos acampam ao nosso redor e nos livram de todo mal. Declaramos que viveremos e não morreremos, que contaremos as obras do Senhor. Nossos dias serão longos e cheios de propósito. Declaramos saúde sobre os nossos corpos, cura sobre as enfermidades, restauração sobre o que está quebrado. Pelo sangue de Jesus, somos curados. Pelas suas pisaduras, fomos sarados. Declaramos que a doença não tem domínio sobre nós, que caminhamos em saúde divina. Onde há diagnósticos negativos, declaramos reversão sobrenatural. Cremos e não duvidamos que Tu és Jeová Rafá, o Deus que nos sara. Senhor, declaramos provisão abundante sobre as nossas vidas. Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Assim como proveste um cordeiro para Abraão, proverás tudo o que precisamos. Declaramos que não faltará o necessário, que sempre haverá pão sobre a mesa, teto sobre a cabeça, vestes para o corpo. Declaramos que Tu abres as janelas do céu e derramas bênçãos sem medida sobre aqueles que Te honram. Declaramos que a semente do justo nunca mendigará o pão. Nossos filhos e filhas serão abençoados. Declaramos que o que plantamos com lágrimas, colheremos com alegria. Todo investimento de fé, de tempo, de recursos feito no reino de Deus produzirá fruto abundante. Declaramos que não seremos apenas receptores de bênçãos, mas canais através dos quais as bênçãos fluirão para outros. Teremos recursos suficientes, não apenas para as nossas necessidades, mas para sermos generosos, para ajudarmos os necessitados, para investirmos na obra de Deus. Pai Celestial, declaramos restauração sobre os nossos relacionamentos. Onde há feridas, Tu trarás cura. Onde há distância, Tu trarás proximidade. Onde há mágoas, Tu trarás perdão. Declaramos que os casamentos serão restaurados, que o amor voltará a arder, que a comunicação será restabelecida. Declaramos que pais e filhos se reconciliarão, que irmãos voltarão a se falar, que famílias divididas serão reunidas. Declaramos que o orgulho será quebrado e a humildade tomará o seu lugar. Declaramos que amizades verdadeiras serão preservadas e fortalecidas, que novas conexões significativas serão estabelecidas. Declaramos que não viveremos em solidão, mas em comunhão saudável com outros.
Tu nos criaste para relacionamentos e proverás as pessoas certas para cada estação das nossas vidas. Declaramos que seremos bons amigos, cônjuges fiéis, pais presentes, filhos honrosos, irmãos solidários, que os nossos relacionamentos reflitam o teu amor ao mundo. Senhor Jesus, declaramos liberdade sobre aqueles que estão aprisionados. Toda cadeia será quebrada, toda fortaleza será derrubada, todo cativeiro será desfeito. Declaramos liberdade sobre os que lutam com vícios, com dependências, com comportamentos compulsivos. O poder do teu sangue é maior do que qualquer vício. Declaramos que onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Teu Espírito está aqui agora, trazendo libertação. Declaramos que as pessoas não serão mais escravas do pecado, mas servas da justiça. Declaramos mente sã, emoções equilibradas, vontade fortalecida. Declaramos que cada pessoa encontrará propósito verdadeiro que substituirá a busca vazia em coisas destrutivas. Declaramos que famílias serão restauradas à medida que os cativos forem libertos, que testemunhos poderosos de libertação sejam formados, histórias que glorifiquem o teu nome e encorajem outros que ainda lutam. Pai amado, declaramos sabedoria sobre as nossas decisões. Tu prometeste que se alguém tem falta de sabedoria, peça a ti, que dás generosamente a todos, sem censura. Pedimos e declaramos que receberemos sabedoria abundante. Declaramos clareza mental para avaliarmos situações corretamente, discernimento para percebermos intenções ocultas, prudência para evitarmos armadilhas. Declaramos que não seremos enganados, que não cairemos em ciladas do inimigo. Teus olhos percorrem toda a terra para fortalecer aqueles cujo coração é totalmente teu. Declaramos que o nosso coração é totalmente teu e que, portanto, receberemos a tua direção. Declaramos que ouviremos a tua voz claramente, que saberemos quando dizer sim e quando dizer não, quando avançar e quando esperar, quando falar e quando calar. Declaramos que as nossas decisões serão alinhadas com a tua vontade e produzirão bons frutos. Senhor, declaramos propósito renovado sobre as nossas vidas. Cada pessoa foi criada com um propósito específico, único, importante. Declaramos que ninguém viverá abaixo do seu potencial, que todos descobrirão e cumprirão o propósito para o qual foram criados. Declaramos que talentos adormecidos serão despertados, que dons serão ativados, que habilidades serão desenvolvidas. Declaramos portas de oportunidade abertas, conexões divinas estabelecidas, favor em lugares estratégicos. Declaramos que o que foi roubado pelo inimigo será restituído em dobro. Anos que parecem perdidos serão redimidos. Declaramos que não é tarde demais para ninguém, que enquanto há vida, há esperança, que Deus pode fazer em um dia o que levaria anos naturalmente. Declaramos que veremos a manifestação dos sonhos que tu plantaste nos nossos corações, não para a nossa glória, mas para a tua. Que as nossas vidas sejam um testemunho vivo do teu poder transformador. Pai Celestial, declaramos proteção especial sobre as nossas crianças e jovens. Numa geração tão desafiadora, com tantas influências negativas, pedimos que cerques os nossos filhos com a tua proteção. Declaramos que nenhum mal os tocará, que nenhuma praga chegará perto das suas moradas. Declaramos que anjos guardam os seus caminhos, que o teu Espírito os guia em toda a verdade. Declaramos que eles não serão enganados por filosofias vazias ou ideologias destrutivas, que cresçam em sabedoria e estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Declaramos que serão luz numa geração perversa, sal que não perde o sabor. Declaramos chamado divino sobre as suas vidas, que desde jovens buscarão a ti de todo o coração. Declaramos que não se desviarão do caminho, mas ainda que se desviem,
Voltarão, pois a tua misericórdia os alcançará. Protege a inocência, guarda a pureza, preserva a fé, que sejam a geração que verá o maior avivamento da história. Senhor Jesus, declaramos avivamento sobre as nossas vidas e sobre a tua igreja. Estamos sedentos por mais de ti, cansados de religiosidade vazia, desejosos de experimentar o teu poder de forma real. Declaramos que virá um mover do teu Espírito que transformará corações, que encherá as igrejas, que levará multidões ao arrependimento. Declaramos que veremos salvações em massa, famílias inteiras sendo alcançadas pelo Evangelho. Declaramos que a igreja se levantará em unidade, pondo de lado diferenças denominacionais menores para focar no que realmente importa: levar o Evangelho a toda criatura. Declaramos que sinais e maravilhas acompanharão a pregação da palavra, que doentes serão curados, que demônios serão expulsos, que vidas serão transformadas radicalmente. Declaramos que este será o tempo da colheita final antes da tua volta. Prepara-nos para sermos usados neste mover, purifica-nos, santifica-nos, enche-nos do teu Espírito. Pai amado, declaramos que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Não somos vítimas das circunstâncias, mas vitoriosos em Cristo. Declaramos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Mesmo as situações difíceis que enfrentamos agora, tu estás usando para o nosso bem e para a tua glória. Declaramos que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. Esta esperança não decepciona. Declaramos que sairemos de cada provação mais fortes, mais sábios, mais parecidos com Cristo. Declaramos que o que o inimigo planejou para o mal, tu transformarás em bem. Como fizeste com José, com Jó, com tantos outros ao longo da história. A nossa história não termina na provação, mas na vitória. O último capítulo ainda não foi escrito e será glorioso. Senhor, declaramos que a alegria do Senhor é a nossa força. Não dependeremos das circunstâncias para termos alegria, mas encontraremos alegria em ti mesmo, na tua presença, na comunhão contigo. Declaramos que o fruto do Espírito será manifesto em nós: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Declaramos que viveremos vidas equilibradas, saudáveis em todas as áreas: espiritual, emocional, física, relacional. Declaramos que não seremos extremistas, mas que buscaremos o equilíbrio sábio em tudo. Declaramos que riremos mais, que celebraremos mais, que encontraremos motivos de gratidão mesmo em dias difíceis. Declaramos que a nossa perspectiva será transformada, que veremos o copo meio cheio e não meio vazio, que focaremos nas bênçãos e não nas faltas. Esta mudança de perspectiva transforma tudo, ajuda-nos a cultivar um coração grato sempre. Pai Celestial, declaramos generosidade sobre as nossas vidas, que não sejamos agarrados ao que temos, mas que tenhamos mãos abertas, prontos para dar, para compartilhar, para abençoar outros. Declaramos que daremos e nos será dado boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Declaramos que seremos canais de bênção, não reservatórios. Declaramos que semearemos com generosidade e colheremos com abundância. Declaramos que onde virmos necessidade e tivermos condições de suprir, o faremos com alegria. Declaramos que amaremos o nosso próximo como a nós mesmos, que nos importaremos genuinamente com as pessoas, que seremos sensíveis às necessidades ao nosso redor. Declaramos que usaremos os recursos que tu nos dás, não apenas para o nosso conforto, mas para expandir o teu reino, para abençoar os necessitados, para investir em causas eternas.
Que no final da vida possamos dizer que vivemos generosamente, que fizemos diferença na vida de muitos. Senhor Jesus, declaramos perdão sobre as nossas vidas. Perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Declaramos que o teu sangue nos purifica de todo o pecado, que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Declaramos também que perdoamos todos os que nos ofenderam, todos os que nos feriram, todos os que nos prejudicaram. Soltamos toda mágoa, todo ressentimento, todo desejo de vingança. Entregamos nas tuas mãos a justiça, sabendo que a vingança te pertence e tu retribuirás. Declaramos liberdade que vem quando perdoamos verdadeiramente. Não somos mais prisioneiros do passado, da dor, da ofensa. Declaramos que o perdão nos liberta mais do que liberta quem nos ofendeu. Declaramos que viveremos leves, sem carregar o peso de mágoas antigas. Declaramos que onde há relacionamentos que precisam de reconciliação, que ela aconteça, que o orgulho seja quebrado, que conversas difíceis aconteçam, que a cura venha. Pai amado, declaramos que guardaremos os nossos corações acima de tudo, pois dele procedem as fontes da vida. Declaramos que seremos vigilantes sobre o que entra nos nossos corações através dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, das nossas conversas. Declaramos que não alimentaremos o coração com conteúdos que contaminam, que enfraquecem a fé, que plantam sementes ruins. Declaramos que encheremos o coração com a tua palavra, com adoração, com testemunhos edificantes. Declaramos que meditaremos na tua lei dia e noite, que a tua palavra habitará ricamente em nós. Declaramos que seremos árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que dão fruto no tempo certo e cujas folhas não murcham. Tudo o que fizermos prosperará, porque estamos enraizados em ti. Declaramos que a nossa comunhão contigo será a prioridade, que nada tomará o lugar do tempo na tua presença. Desta comunhão fluirá tudo o mais. Senhor, declaramos que viveremos com expectativa, aguardando a tua volta. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que virás. Declaramos que viveremos prontos, vigilantes, com as lâmpadas acesas e azeite suficiente. Declaramos que não seremos pegos de surpresa, mas que estaremos aguardando com alegria. Declaramos que até aquele dia faremos a obra que nos confiaste, que ganharemos almas, que discipularemos nações, que expandiremos o teu reino. Declaramos que não desperdiçaremos o tempo que nos resta, mas que o usaremos com sabedoria e intencionalidade. Declaramos que quando virmos, ouviremos as palavras que todo servo fiel deseja ouvir. Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Que este seja o objetivo final de tudo o que fazemos, agradar a ti e ouvir estas palavras. Pai Celestial, ao encerrarmos esta oração poderosa, queremos agradecer-te do fundo dos nossos corações. Obrigado por cada palavra proferida aqui, por cada promessa declarada, por cada verdade proclamada. Obrigado porque sabemos que nada do que foi dito cairá por terra, mas que tudo se cumprirá porque está alinhado com a tua vontade e com a tua palavra. Obrigado porque nos ouves, porque te importas, porque ages em nosso favor. Obrigado porque esta manhã de 24 de janeiro de 2026 ficará marcada na história de muitos como o dia em que decidiram confiar mais em ti e viver com menos preocupação. Obrigado porque a partir de hoje as coisas serão diferentes, porque algo mudou nos corações, porque a fé foi fortalecida, porque a esperança foi renovada. Obrigado porque tu és fiel e o que prometeste cumprirás. Selamos tudo o que foi dito aqui com o precioso sangue de Jesus. Que assim seja, que assim permaneça, que assim se cumpra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Agradecimento e encerramento.
Pai amado, obrigado por esta manhã abençoada, por nos permitires estar na Tua presença, por nos ouvires com paciência e amor. Obrigado porque nunca nos abandonas, porque estás sempre ao nosso lado, porque a Tua presença é constante mesmo quando não a sentimos. Obrigado por nos dares a cada dia a oportunidade de recomeçar, de escolher a confiança em vez da preocupação, de viver em paz em vez de ansiedade. Que cada manhã seja como esta, começando contigo, entregando tudo nas tuas mãos, descansando na certeza do teu cuidado. Que vivamos o dia de hoje e todos os dias seguintes cheios de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a tua graça, protegidos pelo teu amor, guiados pela tua sabedoria. Que esta oração seja o início de uma nova forma de viver, onde colocamos Deus em primeiro lugar em cada decisão, em cada ação, em cada pensamento. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Chamada para a ação. Se esta mensagem tocou o teu coração, se sentiste a presença de Deus nesta oração, compartilha este vídeo com alguém que precisa ouvir estas palavras. Talvez seja um familiar que está angustiado, um amigo que vive preocupado, alguém que precisa de esperança renovada. Escreve Amém nos comentários para que juntos formemos uma corrente de fé e encorajamento mútuo. Se ainda não és inscrito neste canal, inscreve-te agora e ativa as notificações para receberes mais mensagens que edificarão a tua fé e fortalecerão o teu caminhar com Deus. Deixa também nos comentários os teus pedidos de oração, as áreas da tua vida onde mais precisas de um toque de Deus. Vamos orar uns pelos outros, carregar os fardos uns dos outros, edificar uns aos outros em amor. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo hoje e sempre. Que a paz que excede todo entendimento guarde o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Vai em paz, vai com Deus, vai confiante, sabendo que Ele cuida de ti. Até a próxima mensagem. Deus te abençoe abundantemente. Deus te abençoe abundantemente.